E aí, tudo bem com vocês? Essa é a primeira aula do meu curso. Hoje eu quero estar trocando uma ideia com vocês. Primeiro eu vou explicar como vai funcionar o curso rapidamente. E essa aula é uma aula grátis, então se você está assistindo ela pelo site, você precisa clicar aí embaixo e se inscrever no meu curso online se você gostar dessa aula, beleza? Pode me procurar lá no Instagram também para você me seguir, no meu YouTube, que você vai curtir bastante esse curso. A ideia é um curso em que você vai ser fortalecido e se tornar um excelente líder, um líder extraordinário dentro da sua igreja local, tudo que a gente vai fazer aqui. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Ministério com Juventude. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que ter um Ministério de Juventude. Então, essa aula nós vamos estar falando sobre isso. As aulas a gente vai colocar aos poucos no site, então não vão ter todas aí para você acessar logo de cara. Essa caminhada vai levar aí cerca de 5 meses mais ou menos, 5 a 6 meses de curso. Vão ser de 12 a 15 aulas. Eu estou tentando ainda encaixar algumas aulas para não ficarem muito compridas, né, com muito tema, então talvez aumente um pouco a quantidade de aulas ou diminua, tá bem? Mas vai ser muito legal ter vocês comigo nessa caminhada. É uma caminhada incrível, o conteúdo tá demais, então aproveite bastante, porque você vai curtir bastante. Hoje eu quero então falar com vocês um pouco sobre por que ter um ministério com juventudes na minha igreja, por que ter um ministério de jovens, por que ter um ministério de adolescentes dentro da igreja, tá? Do mesmo jeito, tudo que a gente falar aqui também a gente pode responder. Por que ter um ministério com adultos? Por que ter um ministério com crianças? Por que ter um ministério com casais? Por que ter qualquer tipo de ministério dentro de uma igreja, né? Por que a gente não tem só culto dentro da igreja? Por que a gente tem que fazer esses ministérios? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu vou falar especificamente sobre juventudes. Por quê? Qual a necessidade de ter uma juventude na nossa igreja? Esses cursos eu vou tentar não editar o vídeo, então eu vou tentar falar diretão e você vai curtindo aí, a gente vai bater um papo aqui pra gente conseguir entender tudo isso daqui. Se você quiser perguntar algo específico da aula, mano, entra lá no meu Instagram, manda um direct pra mim que a gente troca uma ideia, tá bom? Esse é o livro que a gente está usando como livro-texto, mas não é o único livro que a gente está usando para poder montar essas aulas. Esse livro aqui é do Marcos Madaleno e a gente vai estar usando bastante. Outro livro que a gente usa bastante aqui é a Bíblia, ok? A gente vai usar bastante a Bíblia. Eu quero que você se inspire em tudo que a gente vai fazer aqui. Cara, antes de qualquer coisa, a gente precisa responder essa pergunta. Antes da gente fazer qualquer coisa no nosso ministério, antes da gente preparar qualquer material, antes da gente programar qualquer coisa no nosso ministério, antes da gente começar a fazer um culto de jovens na igreja, um culto de adolescentes, uma célula, qualquer programa que a gente for fazer numa igreja, antes de tudo a gente precisa responder essa pergunta: por que ter um ministério com juventudes em minha igreja? Por que ter um ministério de jovens na igreja? Por que ter um ministério de adolescentes na igreja? Então, primeiro, existe sim uma necessidade de termos um trabalho contextualizado e um trabalho direcionado para essa faixa etária. É uma necessidade da igreja hoje. Hoje nós temos uma igreja plural, tanto de idade quanto de cultura, e a gente tem que tentar fazer com que a mensagem para cada um deles seja relevante. E a gente vai ver isso muito na Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre jovens e adolescentes. A Bíblia, ela mostra muitos jovens e adolescentes sendo usados por Deus, sendo chamados por Deus. Possivelmente alguns discípulos ali de Jesus eram jovens realmente importantes para Jesus e ele chama eles para caminhar junto. Ele também, ao mesmo tempo, tocou muitos jovens e falou com muitos jovens na sua caminhada, como o jovem rico, por exemplo. Nós temos a figura de um menino nu correndo atrás e perseguindo Jesus ali a hora que Jesus está sendo preso.
Nós temos muitos jovens sendo falados na Bíblia, como Timóteo, Tito. Nós temos João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, o Evangelho. Nós temos no Antigo Testamento muitos jovens se levantando como obreiros do Senhor, alguém muito importante na obra do Senhor aqui na terra, como podemos falar de Davi, como podemos falar de alguns reis, como Joás, Josias, a gente já está falando deles aqui. E também nós vemos vários versículos falando de jovens na Bíblia. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente entender e tentar responder essa pergunta do porquê ter um ministério de jovens, primeiro, a Bíblia fala de jovens? Sim, ela fala de jovens, ela fala de juventude. E o que ela fala de juventude? Então, o primeiro texto que eu quero abrir com vocês é de 1 João, muito conhecido, o texto de 1 João, capítulo 2, verso 14, diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, olha ali. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês já venceram o maligno. Olha só o que o texto aqui está falando. Então, lá João vai virar e chamar os jovens de fortes. Se você quer ter uma igreja forte, você precisa ter um ministério de juventude também na sua igreja. Porque você vai usar essa força deles para levar o evangelho a toda criatura. Do mesmo jeito, fala que a palavra de Deus permanece neles. Ou seja, eles estão numa fase em que aprender a palavra de Deus vai fazer com que essa palavra permaneça neles e gere coisas importantes na vida deles. Outra coisa, a Bíblia diz que eles já venceram o maligno. Essa força que eles têm pode fazer com que eles vençam as paixões da juventude, vençam as tentações. Então é nessa fase. Eles precisam vencer várias tentações. E você precisa ter um ministério de jovens na sua igreja para ajudá-los a vencer essa fase e vencer o maligno, como a Bíblia diz. Outro texto legal que tem aí é Joel. Então vamos lá em Joel, capítulo 2, verso 28. Eita. Verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Se você quer ter uma igreja visionária, que tem uma visão além, você precisa ter um ministério de jovens na sua igreja. Se você quer ter uma igreja visionária, que enxerga além do que os olhos podem ver, você precisa ter um ministério de jovens forte na sua igreja. Deus aqui está falando que o mover do Espírito, quando o Espírito fosse derramado sobre todos os povos, os jovens teriam visões. Cara, o avivamento, o mover do Espírito está ligado à força do jovem na igreja. Então, se você quer ter uma igreja avivada, uma igreja onde o Espírito se move, você precisa ter um ministério de jovens na sua igreja. É muito legal que Paulo sempre se preocupou em colocar jovens perto dele para caminhar com ele. Então, eu falei já de Timóteo, Tito. Você vai lá ver ele falando sobre João Marcos. Apesar dele ter um problema com João Marcos no começo do ministério, você vai ver ele lá escrevendo, pedindo que João Marcos viesse o ajudá-lo, porque ele era muito importante para ele. E ele ia ajudá-lo demais. Timóteo, a Bíblia diz que para Timóteo, que Paulo vai virar para Timóteo e vai falar assim: Timóteo, não fique preocupado por você ser jovem. Não deixe que as pessoas desvalorizem você por você ser jovem. Timóteo era um jovem à frente de uma igreja. Deus também, através de Paulo, vai falar com Tito, outro jovem à frente de uma igreja. E é muito legal que os dois textos que nós, pastores, usamos para basear o nosso chamado e entendermos se podemos ou não sermos pastores, né, eficazes na obra, justamente é o texto de Timóteo e o texto de Tito, que vai dar várias características de um pastor, né, de um presbítero.
Outra coisa, no Antigo Testamento também a gente vai encontrar vários jovens sendo usados por Deus, chamados por Deus. Então você vai ver José, mesmo ali muito criança, sendo levado para o Egito como escravo. E lá no Egito a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Você tem noção disso? Ele era um escravo prosperando. Isso é incrível. Gente, escravo na época nem roupa tinha. E a Bíblia diz que José prosperava. Deus usou José, mesmo ainda muito jovem, Deus era com ele. Você vai ver Josué sendo chamado por Deus para estar à frente do povo depois que Moisés vai embora, ainda muito jovem. Possivelmente quando ele assume o povo ali na guerra, ele já era mais velho. Mas ele caminhou com Moisés todo o período. E ele foi chamado para caminhar com Moisés ainda muito jovem. Você vai ver Sansão. Sansão, desde antes de ser formado, ele já foi... antes dele ser formado na barriga da mãe dele, já foi chamado para a obra, para fazer algo grandioso e libertar o seu povo. Sansão, desde muito jovem, Deus também o separou para fazer a boa obra. Você vai ver dois reis extremamente importantes na Bíblia, Josias e Joás, os dois muito jovens também sendo usados por Deus. Você vai ver Jeremias, um profeta extremamente usado por Deus, que foi chamado ainda jovem. Você vai ver Davi, estava lá trabalhando ainda com as ovelhas, ainda muito novo, Deus o chama para ser rei da nação, ainda jovem. Então você vai ver na Bíblia Deus se importando com a juventude e se importando com os jovens. Você vai ver o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi um livro escrito para jovens. Você vai ver Eclesiastes tratando várias crises existenciais que jovens têm. Inclusive um versículo muito famoso que a gente vai falar, né, para o jovem prestar atenção na vida dele antes que seja tarde demais. E ele vai falar que não tem mais prazer nos dias dele. Então, você vai ver a Bíblia o tempo inteiro, Deus muito preocupado com a juventude. E não é porque hoje somos igreja que Deus não está preocupado com a juventude. Então, primeira coisa que nós já temos aí na nossa mente, Deus se preocupa com a juventude e Deus chama jovens para a obra. Então, nós temos essas duas situações. O próprio Jesus... a gente entende que ele começou o ministério dele perto dos 30 anos. Então ele começou ainda muito jovem, com 30 anos. Eu tenho 35 anos. E não fiz nem a ponta do iceberg do que Jesus fez na vida dele. Né? Então, Deus o tempo inteiro está chamando jovens. Deus se preocupa com a juventude. E se Deus se preocupa com a juventude, nós na igreja temos que se preocupar com a juventude. Precisamos preparar algo direcionado para a juventude. Então, essa é a primeira coisa. Agora, para a gente conseguir entender o porquê precisamos do Ministério de Juventude, eu falo de duas coisas. Nós temos dois motivos principais, fora a Bíblia e Deus estar preocupado com a juventude, como a gente viu aqui nos textos. Eu entendo duas coisas. Primeiro, Deus tem um propósito para a juventude. Como a Bíblia disse ali em Joel, que o Espírito Santo seria derramado e os jovens teriam visões, então os jovens têm um papel fundamental no propósito de Deus em derramar o Espírito sobre toda a terra. Então, quando o Espírito de Deus ele foi derramado sobre o planeta Terra em Pentecostes, Deus separou os jovens com um propósito. Deus ele se preocupou em falar que os jovens têm um propósito na obra dele em alcançar o povo. Então, entenda, Deus ele quer salvar o mundo, Deus quer que o evangelho dele seja pregado a toda criatura. Então, existe um propósito de Deus em chamar jovens e usar jovens. E lógico, tudo que fazemos com a igreja, como igreja, nós precisamos ter um propósito. Nós não fazemos as coisas que fazemos como igreja só porque é legal. Você não tem um ministério de louvor na tua igreja só para que o momento de culto seja agradável, com músicas
legais ou músicas boas. Você tem um ministério de louvor na tua igreja com um propósito de adorar ao Senhor com a música e de levar o povo de Deus a adorá-lo. Do mesmo jeito, o ministério de jovens, ele tem que acontecer porque existe um propósito de Deus em derramar o Espírito dele através dos jovens no mundo. Então, uma igreja saudável, ela consegue ser relevante em todas as esferas, inclusive dos jovens. Se você quer ser uma igreja relevante, onde você está como igreja local, você precisa estar em todas as esferas da sociedade. Então, entenda que a juventude, ela não é a igreja do amanhã. A juventude, os jovens, os adolescentes da sua igreja, não são a igreja do amanhã. Nossa, me dá uma coisa ruim quando eu ouço alguém na igreja falando sobre as crianças da igreja. Ah, as crianças são a igreja da manhã. Os jovens são a igreja da manhã. Né? Os adolescentes são a igreja da manhã. Gente, não são. Crianças, jovens, adolescentes, eles são a igreja do hoje. Todo cristão que aceita Jesus já é igreja. O Espírito Santo habita neles, então não interessa se é uma criança. Eu tenho total consciência de quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 4 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 4 anos de idade, numa reuniãozinha, num culto doméstico que nós fazíamos em casa, eu, meu pai e minha irmã. E minha mãe. Nós fazíamos essa reunião e um dia, num culto doméstico, meus pais falaram sobre alguém que morreu na cruz por mim. E eu achei aquilo um amor tão grande que eu comecei a chorar. E eu falei para minha mãe, mãe, esse Jesus que morreu por mim, eu não mereço. Eu tinha 4 anos de idade. Naquele momento eu aceitei Jesus e eu me tornei igreja. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro do meu coração naquele dia. Eu sou cristão desde os 4 anos de idade. Cristo habita em mim através do Espírito Santo desde os meus 4 anos de idade. Portanto, eu sou igreja desde os meus 4 anos de idade. Nós não somos igreja do amanhã. O jovem, adolescente e a criança é a igreja hoje. Vocês estão entendendo isso? Então, eles não são só pessoas com potenciais. O jovem é lógico, ele tem um potencial incrível de transformar a sociedade, ele tem uma força incrível de fazer coisas extraordinárias, mas você tem que entender que eles não são só um potencial, eles já são verdade hoje da igreja. Então, essa é uma necessidade. Já que eles são igreja, já que eles são hoje igreja com uma potência enorme de transformar o mundo, por que não usá-los? Por que não fazer algo para que eles entendam o propósito deles e cumpram o chamado deles hoje, mesmo ainda jovens e adolescentes? Então, se o próprio Deus e os líderes da igreja em Atos estiveram envolvidos com juventude, levantaram líderes e pastores, jovens, como Paulo fez com Timóteo e Tito, por que não nós hoje? Sabe, eu tenho 35 anos, eu já sou pastor, e uma vez eu ouvi de uma pessoa, mas você é muito novo para assumir uma igreja. Fiquei, como assim novo? Eu não sou novo. Para assumir uma igreja? Eu sou muito jovem para assumir uma igreja? Eu não sou jovem para assumir uma igreja. Eu já sou jovem para tudo. Eu ainda com 35 anos, eu sou jovem. E eu assumindo uma igreja, eu vou ter muito mais força, muito mais animação e muito mais empenho do que qualquer outra pessoa mais velha que eu. Você pode ter certeza disso. E os jovens têm a mesma coisa, cara. A gente tem visto Deus levantando pastores muito jovens, líderes fazendo a diferença na nação, ainda muito jovens. Você pode procurar por aí, e são na mídia, e são muito famosos, e têm usado as mídias sociais, e Deus tem usado eles tremendamente para transformar a sociedade que eles vivem. E por que não hoje nós aproveitarmos essa força dos jovens na nossa igreja? Então, dentro desse propósito, nós entendemos que
O propósito da igreja, ele está dentro de uma grande comissão e ele está dentro de um grande chamado a amar. Então, dentro da grande comissão, a Bíblia não vai falar ide por todo mundo pregar o evangelho quando você for velho, não. A grande comissão é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus chamou para nós fazermos discípulos. Mas ele não fala com que idade você precisa fazer discípulos. Ele fala assim, para aqueles que estão ali seguindo Jesus, quando está subindo, ele vai falar: você que é agora minha igreja, você precisa cumprir a sua grande comissão. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Não importa a sua idade, vá e faça discípulos. É muito simples isso. Então, a ordem é fazer discípulos. Então, você faça discípulos. Você tenha um ministério com jovens e faça-os entender que eles precisam fazer discípulos, que eles precisam ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ensine a eles a serem como Jesus. E sendo como Jesus, eles vão por onde eles forem levar o evangelho através da vida deles. Então, jovens e adolescentes precisam de Jesus, tanto quanto qualquer outra faixa etária. E para que o evangelho, a mensagem, seja relevante, é necessário um ambiente hoje intencional para alcançar jovens e adolescentes. Então, um ambiente voltado para eles, intencional. Esse ambiente intencional vai fazer toda a diferença. Segundo, o motivo é o senso de urgência. Existe uma urgência. E quando eu estou falando como urgência, eu não estou falando necessariamente que existe pressa. Não estou falando que existe uma pressa de Deus em fazer com que nós tenhamos ministério de jovens. Não é isso que eu estou falando. Existe uma urgência em cumprir o propósito de Deus. Querido, se na época que a Bíblia foi escrita, nós já estávamos vivendo as últimas horas, nós já passamos 2000 anos. Jesus está às portas. A volta de Jesus está próxima demais. Então nós precisamos, existe uma urgência em fazer com que Deus seja conhecido por todos. E isso conta também com os jovens. Então, os jovens, gente, é uma área que ficou esquecida dentro da igreja. Tá? Principalmente no interior de São Paulo, eu percebo isso. Hoje existe sim um mover nas igrejas em termos ministérios com jovens. Mas se você prestar atenção, muitas igrejas ficaram sem ter um trabalho específico com jovens, a não ser nas suas EBDs, por muitos anos. Algumas igrejas até hoje começam um trabalho com jovens e desistem. E não têm uma constância e não sabem o que fazer para que os jovens permaneçam. Então existe sim uma urgência, existe um mover de Deus na nossa geração em levantar novos líderes para mostrar o poder dele dentro da juventude. Nós temos faculdades e nós temos hoje escolas que têm ensinado os nossos jovens quem eles devem ser, e nós como igreja temos falhado em mostrar quem eles devem ser em Cristo. Então existe uma urgência. Precisamos nos colocar em favor dos jovens para guiá-los pelo caminho de Deus, para que eles sejam uma mensagem viva do Evangelho por onde quer que eles forem. O mundo, ele grita por respostas às suas crises. E esse clamor do mundo, os jovens com Cristo podem se tornar respostas. Então entenda que a urgência é enorme. Eu vou dar alguns dados para vocês aqui que eu separei. Suicídios. Dados indicam 24% de suicídios dentro da idade de 15 a 30 anos entre os anos de 2006 a 2015. Olha só outro. Gravidez na adolescência. A cada 1.000 adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68. A cada 1.000, 68 adolescentes
ficaram grávidas e tiveram seus bebês. Olha só, a taxa de jovens que se reportaram ter sofrido algum episódio de depressão subiu 37% entre 2005 e 2014. Imagina agora 2019, já se passaram 5 anos quando eu estou gravando esse vídeo. Então, assim, 2014, entre 2005 e 2014, já subiu 37% o número de depressivos na juventude. Imagina agora. Olha só outra crise do mundo, o divórcio. Sabe por que tem muito divórcio? Porque a igreja parou de ensinar os jovens sobre casamento. Olha só, enquanto a quantidade de casamentos tem diminuído, entre 2016 e 2017, a taxa de casais que optam pelo divórcio aumentou consideravelmente. Aumentou em 8,3%, tá? Olha só que incrível. Outro dado aqui, ó. A miséria extrema do país, Brasil, cresceu e atingiu 13,2 milhões de brasileiros entre junho de 2018 e junho de 2019. Olha só, a miséria extrema no nosso país cresceu e hoje a miséria extrema atinge 13,2 milhões de brasileiros. Caramba, é extremamente assustador esses números. Isso nos mostra um senso de urgência. Há uma urgência para que nós, como igreja, nos posicionemos de forma contextualizada e de forma relevante para a juventude. E dentro desses dados, onde está a tua igreja? Talvez você esteja numa igreja saudável que tenha tentado ser respostas para essas crises. Talvez você esteja numa igreja saudável em que a visão do seu pastor, a visão da sua liderança, a visão da sua igreja tenha tentado ser relevante nessa área. Talvez você até tenha um ministério de jovens, mas muitas vezes não sabe como fazer muitas vezes com isso. Sabe? Há uma necessidade nossa hoje de termos uma liderança capacitada e de termos um ministério de jovens capacitado para levar o evangelho de Deus para essa geração e ser resposta através de Cristo para todas essas crises. Porque Deus tem a resposta para essas crises. Deus tem a resposta para essas crises. Eu creio nisso, e se você está vendo esse vídeo é porque eu acredito que você crê também nisso. Sabe? O propósito do Ministério com Juventudes, olha só essa frase que legal, eu postei ela no meu Instagram. O propósito do Ministério com Juventudes é gerado dentro da urgência que a igreja vive no seu contexto. Olha só, o contexto da sua igreja vai mostrar qual é a urgência. E o propósito, ir por todo mundo pregar o evangelho, ele vai direcionar respostas atrás dessa urgência. O propósito de Deus, a grande comissão e o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esses dois grandes, eles, como propósito do Senhor, se tornam respostas à urgência que a tua igreja tem vivido. Qual é a urgência das pessoas que estão à sua volta? Qual é a urgência dentro da cidade que sua igreja está? Qual é a urgência das pessoas que você convive? Qual é a urgência dos jovens da sua igreja e dos jovens amigos dos jovens da sua igreja? Qual é a urgência deles? A resposta a essa urgência, pode ter certeza, que é o propósito de Deus para eles. Você vai ser resposta de Deus para eles quando você, líder de jovem, através do seu ministério, alcançá-los através do Evangelho, cumprindo o propósito de Deus. O propósito de amar a Ele, amar as pessoas, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, de discipulá-los e ensiná-los, de batizá-los, de fazê-los se tornar igreja. Esses são os grandes propósitos de Deus para mim, para você e para a sua igreja. Então, quer ser um líder extraordinário? Segue comigo nessas aulas.
Essa é só a primeira aula. Hoje eu só estou falando do porquê você deve fazer esse curso e o porquê a sua igreja precisa de um ministério de jovens realmente capacitado. Você quer fazer a diferença na sua igreja? Você quer ter um ministério extraordinário? Você, líder, quer ser um líder extraordinário no seu ministério com juventudes? Caminha comigo. Eu não tenho a resposta para tudo, pode ter certeza disso. Mas esse curso vai te ajudar demais a ter realmente um ministério excelente e realmente ser respostas a essas crises, a essa urgência que o mundo tem.